Olá pessoal, eu sou Jonas Linhares e estou aqui para dar início à nossa oficina Reciclando e Criando Adereços Carnavalescos. Tenho 42 anos de idade e resido na cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte. Desde que nasci até cá, promovo, produzo e amo a cultura popular. O carnaval é a minha paixão e por isso desenvolvi algumas técnicas nesse meu percurso pela arte no que diz respeito à fabricação de adereços e fantasias carnavalescas. Hoje, a nossa primeira aula tem o título Origem e Utilidade, um pouco de história. Vamos conhecer um pouco dessa grande história da fantasia, do adereço e do carnaval. Pois bem, gente, reciclando e criando adereços carnavalescos, origem e utilidade, um pouco de história. Começo falando um pouco da minha história enquanto carnavalesco. Desde pequeno que eu me sinto presente nos momentos da cultura popular carnavalesca na minha cidade de Caicó. Nos blocos, quando ainda existiam os cursos, desfiles dos blocos carnavalescos em cima dos caminhões, esse sentimento que prevalece na minha alma. Depois, a minha vivência nos barracões das escolas de samba, mais especificamente da Escola de Samba Unidos do Vila do Príncipe, que foi aonde eu me inteirei mais e, na minha vivência, aprendi a confeccionar os adereços que nós vamos trabalhar aqui, né? E fui aprimorando esta técnica para dar vida à arte e à beleza do carnaval. E depois, no Bloco Alaúça do Posto de Santana, onde eu desenvolvi as minhas fantasias dentro dos desfiles do bloco. É um bloco chamado Bloco do Lixo, né? Um bloco que tem a maior fama como Bloco do Magão, e lá eu aprendi esse processo de reciclagem, de utilizar aquilo que poderia ir para o lixo ou causar algum impacto no meio ambiente, e aí a partir daí reciclar para criar. Mas essa história de adereço carnavalesco, ela começa muito tempo atrás, né? Ela começa com o homem das cavernas, começa com os nossos antepassados, com os povos nômades que viviam de um lugar para outro procurando comida e se instalando em alguns lugares. Essas pessoas, esses nossos antepassados, lá na Idade da Pedra, né? Os primeiros vestígios de adereços corporais, eles vêm desse período, que é o período paleolítico, né? Que é conhecido como o período da pedra lascada, né? Então, mesmo rudimentar, mesmo com poucas coisas, o ser humano ele começa a transformar a natureza e a adornar o seu corpo para se mostrar melhor, né? Aí a gente começa a entender um pouco do sentido da utilidade dos adereços. É um momento na história em que eles começam a produzir os primeiros artefatos para sobreviverem, né? Então lá eles começam a criar armas, objetos, utensílios domésticos, a partir de pedras, a partir de raízes, de madeira, daquilo que eles têm ao seu redor. É muito importante a gente entender que essa história começa antes e ela vai evoluindo de acordo com o ser humano. Era, sim, importante para as pessoas daquela época se mostrarem de formas diferentes, até mesmo para se definirem dentro do seu grupo, né? Então, no período da Idade da Pedra, e aí nós vamos conhecer um pouco dessa arte rupestre, quando a gente percebe a utilidade que esses adereços, que esses adornos corporais tinham no aspecto tanto social, na vida dessas pessoas, como também
na questão da autoestima. É um estudo que vem acontecendo até os dias de hoje. Precisamos entender que há uma necessidade humana de comunicação. E por isso, esses adereços serviam assim como uma forma de se comunicar, de chamar a atenção, né? De trazer para si os olhares daqueles que estavam ao seu redor. Claro, de forma bem rude ainda, porque os períodos vão passando, o homem vai evoluindo e as coisas vão acontecendo, assim como nos adereços que vão evoluindo passo a passo. Os adereços corporais, eles começam a ser produzidos com um pouco mais de técnica, né, já no período neolítico, que é o período onde o homem vai aperfeiçoando aquilo que ele já vai fazendo. Então, dentro da classe evolutiva dentro da linha do tempo de evolução do ser humano, ele desenvolve as técnicas de aperfeiçoamento. Então, as forças da natureza, elas começam a ser entendidas como divindades. E aí, a sua representatividade, ela começa a ganhar forma. Então, para que eles pudessem fazer os seus rituais de adoração às forças da natureza, eles se produziam, eles se enfeitavam, eles criavam elementos para representar aquela força, seja ela o vento, a água, o fogo, né, os trovões, e essa mitologia criada por esse povo começa a ser representada a partir desses adereços. Então, máscaras, pulseiras, colares e outros tipos de acessórios, eles passam a ser confeccionados para simbolizar a força que cada uma dessas entidades possuía, a proteção que elas poderiam dar àqueles povos e, principalmente, o respeito aos deuses, né? A esses deuses da natureza que eram tão influentes na vida cotidiana de cada um desses seres que viviam nessa época rupestre. Para vocês entenderem o quão importante eram os adereços naquela época, né? Deixa de ser algo simples para ser algo mais representativo e dentro dos rituais sagrados. O ser humano, ele sente a necessidade de se reunir e formar comunidades. Eles já não encontravam mais, caminhando de um lado para outro, para lá e para cá, formas de viver. E aí eles começam a criar sociedades, né? Eles começam a se aglomerar e buscar técnicas para a sobrevivência naquele mesmo lugar. É aí onde nasce a pecuária, a agricultura, né? E um dos primeiros povos a desenvolver essas técnicas em comunidade são os egípcios, né? Os egípcios, eles criam uma forma de viver própria e nesse clima ritualístico oriundo desses povos rupestres, eles continuam tratando a vida e buscando a representatividade dos deuses. Daí os faraós serem essas entidades que têm proximidade com os deuses, né? E por isso precisavam estar bem vestidos, precisavam estar bem arrumados, né? Então os egípcios, eles têm uma presença de acessórios corporais muito madura, né? E sem diferenciar de gênero, do tipo, nos adereços rupestres, existiam os adereços do homem, existiam os adereços da mulher, né, para o sexo masculino e para o sexo feminino. Eram bem diferentes isso, justamente para ter essa representatividade dos gêneros. Já no Egito, eles não têm mais essa preocupação. Então, os adereços, os acessórios, eles não têm tanta diferença dos acessórios femininos para os acessórios masculinos. Os braceletes, as coroas, as cabeças, né? Aquelas cabeças com cobras da esfinge, né? Que os faraós usavam. Então, tanto homens como mulheres, eles passam a usar adereços e adereços mais sofisticados, né? Tem uma grande presença aí dos metais, oriundo da última das eras rupestres, que foi a idade dos metais, e aí
graças à extração e o manejo de metais preciosos, eles conseguem fabricar adereços com ouro, né, que era algo muito presente na vida deles, e ao longo dos anos eles vão aprimorando essa técnica, né, e aí começam a trabalhar esses adereços com mais detalhes, adereços com maior perfeição e representando sempre essa riqueza. Eram adereços que estavam ligados muito ao status, né, a esse poder que cada um tinha. As pedras preciosas, eles usavam elas em vários tamanhos, né? Já na Grécia e na Roma, já foi uma outra. Grécia e Roma, elas já representam um outro tipo de evolução, né? São outros berços da nossa civilização que passam a cultuar o uso de adereços como forma de distinção social. Então tinha lá os adereços de cada classe social, ou de cada poder que alguém tinha. Era relevância e poder. Essas duas palavras eram o que distinguia os diferentes adereços na Grécia e na Roma. Por exemplo, os romanos, eles adotaram a prata e o ouro em suas pulseiras e braceletes. Então, já eram dois metais diferentes nos braceletes para representar esse status e esse poder. E a gente também não pode deixar de falar nas peças consagradas, como as coroas de louros do imperador. Então, essas coroas de louros, que depois se transformavam em coroas de ouro, né, dos grandes imperadores gregos e romanos, né? As mulheres, elas passaram a ostentar os brincos com pedras preciosas, as tiaras para compor o visual. Então, Grécia e Roma é como se fosse o refinamento daquilo que os egípcios criaram. Então eles refinaram, tornaram isso mais delicado e buscaram uma representação do poder, principalmente do poder. O adereço que você usava representava o poder que você tinha, o status, a relevância social que você tinha. Dentre os períodos históricos da humanidade, o Renascimento foi o grande despertar. Foi sair da escuridão para entrar na luz. Depois de todos os processos da era medieval, né, o mundo ele toma novas formas a partir desse despertar do Renascimento. E aí os acessórios eles passam a ser utilizados pela realeza e pelas classes mais altas da sociedade, na verdade. Né? Eram os poderosos, os que comandavam, que podiam usar esses acessórios, esses adereços, digamos assim. Nessa época, surge uma infinidade de ourives, porque eles precisavam, como profissionais, manusear os metais preciosos para a produção das joias. Então essa demanda de ourives era para atender exclusivamente a realeza, os reis, os poderosos do Renascimento, as pessoas que tinham posses no Renascimento. E esse ofício também ele se caracteriza como expressão artística, porque na verdade eles eram artesãos dos metais, né? Dos metais preciosos. Eles eram quem manuseavam, quem criavam delicadamente cada peça, pensando exclusivamente em quem ia usar e na importância que aquela peça tinha para representar o poder de cada um, né? Era uma grande expressão artística o ofício de ourives na época do Renascimento. A elegância, a preciosidade das peças produzidas tem um forte valor social nessa época. E assim como vimos também em períodos anteriores, mas no Renascimento isso tornou muito mais presente. As pedras preciosas, os metais preciosos, juntos em adereços, em adornos, tanto para as mulheres como para os homens, eram exclusivamente da realeza. E esses ourives trabalhavam artisticamente com uma expressão espetacular da arte em cima desses adereços. Com o tempo, as coisas vão evoluindo, né? E aí, pessoal, há uma grande revolução no mundo
que é a Revolução Industrial, né? Que é um outro ponto que a gente tem que falar dentro dessa caminhada histórica desses adereços. Com essa Revolução Industrial que aconteceu entre 1840 e 1870, os novos processos de manufatura, eles revolucionaram a produção e a comercialização, né, de todos os tipos de produtos e mercadorias, incluindo os acessórios, as pulseiras, os colares, os brincos, os anéis, as tiaras. Tudo isso entrou num processo industrial. Pois é. E aí, com o capitalismo a todo vapor, funcionando muito bem, a fabricação em massa de peças de bijuterias, somada ao seu preço, que era acessível, acabou popularizando o adereço. E aí, toda a sociedade, todo mundo podia ter um adereço bonito, bacana, nesse processo industrializado, né? As pulseiras, os braceletes, os brincos, os colares eram a febre das classes baixas no processo de industrialização, né? Nessa facilitação do acesso, muita gente passou a se enfeitar, né, com adereços e com adornos que nós chamamos de bijuteria, né? O valor era simbólico desses objetos, desses adornos. E também teve uma grande mudança, né? A preocupação, ela passou a ser a estética. E o valor e a preciosidade das pedras passaram a ser segundo plano. Então, existia agora, dentro dessa Revolução Industrial, uma preocupação com a estética da peça e não com o valor com que ela ia ser fabricada, né? Até porque essa estética iria influenciar numa população de massa. A diversidade das peças para os mais diferentes níveis sociais e estilos, ele favoreceu o surgimento de grandes empresas do ramo de acessórios, assim como o aprimoramento da tecnologia, né? Foram criadas máquinas, estruturas, a tecnologia entrou em ação para a criação de novas peças, de novas propostas de adereços, e isso toma uma proporção enorme no mundo, né? Agregando agora o adereço à moda, né? E essa moda popular, de grande massa. Viva a Revolução Industrial, que a gente pode usar esses adereços mais baratos e mais acessíveis, não é isso? Pois é, hoje a coisa é bem diferente. O mercado de adereços e de acessórios, ele sempre esteve muito ligado ao universo feminino. Sempre é a mulher que usa, sempre é a mulher que desponta com aquele adereço, ou as empresas e as indústrias fabricam muito mais para a mulher. Porém, essa realidade ela vem se transformando ao longo dos últimos anos. O mercado ele acaba encontrando um potencial dentro do público masculino nesse segmento. Anéis, braceletes, correntes, colares, brincos, que antes eram um produto exclusivamente feminino, passa a ser dos dois gêneros, né? E, claro, como toda indústria ou como todo comércio, ele busca o caminho da venda, então ele vai abrir um ramo de produção de adornos, de adereços para homens, para o sexo masculino. Hoje nós temos uma imensa variedade de estilos e de materiais, né, que geram muitas opções disponíveis de adornos, de adereços, que ficam aí à nossa escolha para que a gente possa dar um up no visual, né? Se a gente for ver todo esse processo de evolução dos adornos, dos enfeites, eles sim passam a ser algo muito presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Todos nós usamos um adereço, seja ele qual for, seja ele como for e que valor ele tenha. Independente de qualquer coisa, o importante é usar o enfeite, é usar o adorno para se tornar mais bonito, para chamar atenção, para mostrar status ou não. Enfim,
O adorno faz parte da personalidade das pessoas. Os adereços, eles, da contemporaneidade, eles agregam tanto a imagem como a personalidade das pessoas. O nosso projeto, ele fala de adereços carnavalescos. Por isso que a gente tem que entender também e conversar um pouquinho sobre o carnaval. E entender um pouco dessa história dessa grande festa popular e a chegada das fantasias para que a gente possa conceber aquilo que nós chamamos de adereço carnavalesco, né? As fantasias de carnaval, elas chegaram ao Brasil por volta de 1930, trazidas pela elite, né? Elas tornaram-se adereços de grande importância para a tradicional festa brasileira, o carnaval. Claro, nas ruas era possível a gente encontrar pierrots, colombinas, arlequins, palhaços, cupidos, bruxas, anjos e fadas, né? Que eram, assim, as principais fantasias daquela época, né? As pessoas se divertiam com essa brincadeira das fantasias durante o carnaval, como se divertem até hoje. Com a chegada da Segunda Guerra e a crise mundial, as fantasias elas passaram a ser mais simples. E aí agregou possibilidade de utilização dessas fantasias por pessoas mais pobres, que usavam vestidos feitos de papel crepom e materiais de baixo custo. Entenderam aí o processo da reciclagem? Hoje em dia, as fantasias elas podem ser caras e luxuosas, e se tornam sim cada vez mais caras e luxuosas. Mas a criatividade desperta bastante a curiosidade do público e principalmente do público que quer se fantasiar e produzir o seu próprio adereço para desfilar na rua, nos carnavais. Os desfiles das escolas de samba é um grande exemplo dessa reciclagem, dessa produção artística e criativa dos adereços de carnaval. A partir de 1870, as fantasias de carnaval elas tiveram grande importância para a festa, porque também foi a forma que as pessoas encontraram para dar assim, um ar mais divertido ao carnaval, né? Até 1930, as fantasias elas eram simples, como roupas adaptadas, fingidas, né? Enfeitadas de forma ingênua. Assim, os materiais que poderiam enriquecê-las, como os tecidos, os ornamentos, sapatilhas, adereço de cabeça, eles eram muito caros, então aparecendo mais assim nos desfiles das escolas de samba era que tinha esses grandes enfeites caros. Nos clubes e desfiles de rua e nos blocos, onde o grupo de pessoas se vestia mais igual, era que nós tínhamos essa tendência das fantasias mais simples. Os bailes de gala eles foram instituídos no Brasil, seguindo o modelo dos bailes de Veneza, certo? E foram mais popularizados através de Clovis Bornai, que é uma figura espetacular, né, que transformou a ideia de fantasia no Brasil, e suas fantasias eram luxuosas e caríssimas, sempre avaliadas na categoria luxo e originalidade, chegando a ser o concurso, né? Porque ele ganhava todos os concursos que ele participava. As fantasias dele realmente eram espetaculares. Ele ficava fora da competição em razão da beleza das suas criações. Eram tão bonitas que ele ganhou tantos que ele acabou ficando fora das competições para dar a chance de outras pessoas ganhar os concursos de fantasia que aconteciam, né, durante o carnaval, principalmente do Rio de Janeiro. Pois é, a videoaula de hoje falava sobre essa história belíssima que os adornos, adereços e o carnaval têm na nossa vida, desde os primórdios dos tempos até os dias de hoje. Para mim foi um prazer estar com vocês comentando e aprendendo. É essencial que saibamos a origem daquilo que vamos fabricar. Na aula número 2, nós vamos discutir sobre tipos de adereços. Qual devo usar? Fique ligado no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma de nossas aulas. Eu sou Jonas Linhares e esse é o projeto Reciclando e Criando Adereços Carnavalescos.